Fala pessoal, sejam todos novamente bem-vindos ao canal Restauração da Figueira. Eu vou permanecer nesse formato de React para fazer novamente um novo estudo com vocês. Nesse momento é um estudo especulativo, mas que possa nos trazer muitas informações do que há de vir, do que já está acontecendo, das atualizações e dessa revolução não só espiritual, mas também tecnológica, assim como vamos acompanhar no vídeo. Eu vou trazer para vocês um corte no qual Yuval Harari, que é um membro do Fórum Econômico Mundial, e que ele diz em que os humanos poderão ser hackeáveis. Então vamos ao estudo, vou dar play no vídeo e a gente vai argumentando. Journalists in your country, including all their sexual escapades, all their mental weaknesses, and all their corrupt dealings. Will it still be an independent country, or will it become a data colony? When you have enough data, you don't need to send soldiers in order to control a country. Bem, aqui no início do vídeo nós já vemos as informações, os dados. Há alguns anos nós temos visto o avanço da tecnologia, desse desenvolvimento tecnológico, e para todas as nossas ações que hoje nós temos que fazer, desde uma conta bancária, a alguns aplicativos, inclusive de saúde e etc., nós usamos todas as nossas informações e jogamos na internet. Eu creio que está sendo e já foi criado esse banco de dados, o qual irá coletar todas as nossas informações, inclusive biometria, reconhecimento facial. Referente ao reconhecimento facial, sabemos que na China já há algo muito avançado sobre uma certa segurança, mas que acaba tirando a sua própria liberdade. Vou dar continuidade, a gente agrega mais informações. Alongside inequality, the other major danger we face is the rise of digital dictatorships that will monitor everyone all the time. This danger can be stated in the form of a simple equation, which I think might be the defining equation of life in the 21st century. Eu peço para que vocês prestem bastante atenção na equação que ele irá nos mostrar, que ele mesmo diz que é o desenvolvimento humano do século XXI. B times C times D equals R, which means biological knowledge multiplied by computing power multiplied by data equals the ability to hack humans. If you know enough biology and you have enough computing power and data, you can hack my body and my brain and my life, and you can understand me better than I understand myself. Nós vemos sobre esse controle de uma forma filosófica. Como alguma informação pelos bancos de dados conheceria nós mesmos mais que a nós mesmos? É muito interessante isso que ele coloca, que mostra o quão evoluído já está esse sistema, o quão ele pode agregar informações, dados sobre nós, sobre a nossa vida, cada vez mais, guardando esses dados, podendo usá-los contra nós mesmos. Primeiramente, eu gostaria de ler um trecho de Apocalipse, que está situado no capítulo 13, dos versos 16 ao 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nós vemos que será implantado um controle, o qual nós efetivaremos as nossas negociações, tanto de venda para compra, por uma certa digitalização, haverá um controle. E esse controle irá gerar uma marca. Alguns dizem ser um chip, alguns dizem ser o próprio telefone. E nós vemos atualmente esse avanço digital. A própria moeda, ela tem se tornado digital em vários países. Há projetos, inclusive no Brasil, para o real digital, assim como o dólar e demais outras moedas. Nós vemos também, gostaria de salientar nesse estudo, perante ao versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Nós vemos claramente que existe a distinção em três partes: uma marca, o nome e o número. Então, nós vemos que na nossa própria sociedade existe uma diferenciação de classes sociais e cremos que isso será implementado durante essa própria marca. Não serão todos que terão a marca em si, mas também o número do nome e o próprio nome da besta. Eu vou aprofundar nesse assunto futuramente, porque é um assunto delicado, é necessário que eu mostre mais informações, mas aqui eu gostaria de mostrar primeiro o que está sendo imposto. O vídeo que nós estamos reagindo, ele é do ano de 2020, durante o Fórum Econômico Mundial, a reunião anual deles. Eu vou dar continuidade. You can know my personality type, my political views, my sexual preferences, my mental weaknesses, my deepest fears and hopes. You know more about me than I know about myself. And you can do that not just to me, but to everyone. Portanto, vemos claramente que eles irão direcionar esses dados para uma forma de controle biológica. É necessário que a marca seja inserida na mão ou na fronte, para que haja essa ligação na nossa própria biologia, no nosso próprio corpo. Será algo interno. Creio que existem alguns experimentos, o próprio Elon Musk, ele foi autorizado agora pelo governo americano a implantar o Neuralink em humanos. O Neuralink, eu posso aprofundar em demais vídeos, ele é um sistema que ele tem acesso direto ao seu cérebro. Ele nos promete a cura, pessoas que possuem alguma deficiência física, ele possa, pelo cérebro, nos trazer a cura, fazer com que essas pessoas retomem aquele certo ponto cerebral que está em deficiência, digamos assim. Eu vou dar continuidade para a gente finalizar o React. System that understands us better than we understand, calculate our feelings and decisions, and can ultimately decide. Now, in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough. Nós vemos que ele chega a comparar com os antigos impérios, no qual, se tivessem essa tecnologia, poderiam ter feito muito mais, porque esses impérios sempre eram impostos. Todas as pessoas deveriam seguir aquilo que eles impunham. Se essa tecnologia tivesse caído nessas mãos, provavelmente
nós já teríamos vivido o Apocalipse. Portanto, ele mostra que agora esse poder está nas mãos dos cientistas e dos grandes líderes, conforme nós vamos acompanhar no término desse vídeo. Nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. Ele cita a Gestapo, que é a agência de inteligência alemã, e a KGB, a agência de inteligência russa. Nós podemos falar aqui a União Soviética e vamos dizer, o Império pelo Bigodinho. Vou dar continuidade. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. É muito perturbador o que ele fala. Ele nos compara a animais. O homem sempre teve sob essa hierarquia. Nós sempre dominamos os animais. As próprias escrituras dizem que todo animal é domado pela raça humana. E agora ele nos compara a tal. Então nós vemos uma certa frieza. Ele diz que há uma desmistificação da nossa própria alma, a qual nós cremos ser proveniente do Criador. As próprias escrituras nos dizem que fomos criados antes do ventre de nossa mãe. Nós vamos aprofundar cada vez mais em estudos futuros. Nós temos esse compromisso com vocês de buscar e levar a verdade mediante as escrituras. Nós buscamos as revelações pelo Santo Espírito do Criador, sempre exaltando e glorificando o poder que nos dá esse intermédio, que é o nome de Cristo. Vou dar continuidade. That's what we are. The power to hack human beings can, of course, be used for good purposes, like providing much better healthcare. But if this power... Aqui eu vou deixar um comentário pessoal com vocês. Eu não sei se vocês creem, mas a partir do momento que somos hackeáveis, nós não temos mais liberdade. Sem liberdade, como usaremos isso para o bem? Fica aí uma dúvida. Espero que vocês comentem e para que possamos interagir, porque eu quero saber também o que vocês acham e no que vocês creem. Vou dar continuidade. falls into the hands of a 21st century Stalin, the result will be the worst totalitarian regime in human history, and we already have a number of applicants for the job of 21st century Stalin. Just imagine North Korea in 20 years, when everybody has to wear a biometric bracelet which constantly... Aqui nós vemos um fator interessantíssimo, no qual ele já usa o argumento de uma pulseira, ressaltando a vocês para que a imagem seja dada na mão ou na fronte. monitors your blood pressure, your heart rate, your brain activity, 24 hours a day. You listen to a speech on the radio by the great leader, and they know what you actually feel. You can clap your hands and smile, but if you're angry, they know you'll be in the gulag tomorrow morning. And if we allow the emergence of such total surveillance regimes, don't think that the rich and powerful in places like Davos will be safe. Muito interessante isso que ele fala, que eles se preocupam com esses grandes senhores do mundo. Ele se preocupa com essas grandes lideranças. Esses regimes totalitários, eles já têm incluído, há um tempo atrás, surgiu o crédito social. E nesse crédito, eu vou aprofundar num estudo futuro, vou falar aqui superficialmente. Ele lida
com ações que você pode tomar e aumentar o seu crédito social para que você obtenha de recursos do próprio governo, como o próprio crédito financeiro, mas que também serve de controle total. Na China, já é usado o reconhecimento biométrico, o reconhecimento facial. Nós vemos que até mesmo os turistas, assim que chegam, eles têm que ter a biometria cadastrada e o reconhecimento facial. Vou dar continuidade. Just ask Jeff Bezos. In Stalin's USSR, the state monitored members of the communist elite more than anyone else. The same will be true of future total surveillance regimes. The higher you are in the hierarchy, the more closely you will be watched. Do you want your CEO or your president to know what you really think about them? Aqui, eu já vou salientar novamente os 3 tipos de marcações. O que ele diz? O CEO de alguma empresa, ele é o presidente da empresa. Ele está num alto padrão. E ele mesmo diz: será que seria viável que os seus funcionários soubessem o que ele realmente pensa sobre eles? Então, eu te falo, para que seja dada a marca, o nome ou o número do seu nome. Vamos dizer, essa violação biológica, ela não vai ocorrer para todas as classes econômicas. Ela será mais para controle das massas, assim como os grandes impérios já fizeram, e eles perderam essa autonomia de controle pela digitalização, pela informação, e agora eles nos trazem o mesmo cativeiro pela informação, pela digitalização e o avanço tecnológico. Eu vou dar continuidade aqui no vídeo. So it's in the interest of all humans, including the elites, to prevent the rise of such digital dictatorships. And in the meantime, if you get a suspicious WhatsApp message from some... Então aqui finaliza o vídeo. E como vocês viram, ele mesmo fala da elite. Então nós temos que ficar atentos para tudo que está acontecendo. Não deixarmos que violem o nosso corpo e o nosso direito de escolha. Essa é uma posição no qual nós cremos em te dar de forma especulativa, estamos mostrando apenas algo que já está em andamento, para que você pense, para que você busque, dentre as escrituras, um próprio entendimento. Yuval Harari, ele é de descendência judaica, e existe uma outra pessoa que também é de descendência judaica, na qual eu gostaria de compartilhar com vocês uma matéria, a qual tem algum tempo que ela já saiu, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Jared Kushner diz em TV dos Estados Unidos que a geração dele vai ser a primeira a ser eterna, com o avanço da ciência pelo transhumanismo, ou vai ser a primeira a morrer. Jared Kushner disse a Richard Grenell que acredita que há uma fonte portabilidade que ele estará entre os primeiros humanos a alcançar a vida eterna na Terra. Kushner, que atualmente está em uma turnê de mídia, vendendo suas memórias da Casa Branca, acredita que seu potencial para alcançar a imortalidade pode ser assistido através da ciência e sua rotina de exercícios. Seu sogro, ex-presidente Donald Trump, uma vez teria teorizado que o corpo humano só é capaz de usar tanta energia como uma bateria. É por isso que disse que ele se abstém de exercícios extenuantes. Kushner não está alinhado com essa maneira de pensar e tem aumentado sua frequência cardíaca desde que deixou a Casa Branca no ano passado, disse Grenell durante uma entrevista transmitida no YouTube. O ex-diretor interino de inteligência nacional de Trump perguntou a Kushner sobre sua rotina pós-Casa Branca. Kushner explicou que está passando muito tempo com seus filhos e sua esposa, Ivanka Trump,
que no caso é a filha de Trump. Ele também está fazendo uma tentativa de se concentrar em sua forma física. Nós vemos, assim como Yuval Harari, que existe um grande desenvolvimento. Eu acho que, no meu ponto de vista, essa seria uma distração. Falar que preparamos o nosso corpo, claro que devemos sempre preparar o nosso corpo para estarmos aptos a qualquer tipo de exercício físico e etc. Mas nós vemos que isso não gera a vida eterna. Desde os gregos também tinham um grande apego com o próprio corpo, com a sua fisionomia, com a tratativa que é dada nesse aspecto para a saúde, e nem por isso os gregos antigos estão vivos até hoje. Vou dar continuidade aqui na matéria para a gente finalizar com o que foi dito pelo próprio Jared Kushner. Jared disse: desde o ano passado, a única coisa em que tentei priorizar desde que saí da Casa Branca foi, você sabe, fazer alguns exercícios. Eu acho que há uma boa probabilidade de que minha geração seja, espero que com os avanços da ciência, ou a primeira geração a viver para sempre, ou a última geração que vai morrer. Então nós vemos que eles já têm pregado essa geração que poderia ser eterna. Eu gostaria de levar também para as escrituras na escatologia bíblica. No livro de Apocalipse, no capítulo 9, verso 6, diz o seguinte. Vou ler aqui para vocês. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Eu acho isso muito interessante, que é nos revelado pelo próprio Messias, de que os homens, devido, eu vou aprofundar em outros estudos, ali o assunto é o seguinte, haverá abertura do abismo, haverá muitas pragas, digamos assim, que serão soltas no mundo. E isso vai causar muito dano. Nós, como cristãos, não temos nada a temer, por isso estamos aqui pregando o arrependimento, para que você não passe por essas mesmas flagelos que são descritos, porque o livro de Revelações é bem claro que esses flagelos ocorrerão para quem adora a besta, para quem serve o número dela e para quem aceita essas marcas. Nós vamos aprofundar futuramente. Eu só gostaria de salientar este assunto com vocês. Eu gostaria de dizer também sobre o arrependimento deste mesmo povo que não irá seguir os preceitos, que irá aceitar esse sistema e essa sociedade. No livro de Apocalipse, no verso 20 e 21, capítulo 9, é dito o seguinte: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então nós vemos que não haverá arrependimento. E como Yuval Harari disse no vídeo qual acompanhamos, nós vemos que eles estão avançando o aspecto biológico de estudo, da ciência, e eu creio que a própria marca pode alterar os nossos pensamentos, pode nos conduzir a algo que não nos leve mais, não somente o distanciamento do Espírito Santo, mas também a hipocrisia, a soberba humana que vai alavancar-se durante esse tempo. Portanto, nessas reações, eu venho buscado de forma especulativa mostrar para vocês as possibilidades que possam acontecer, que estão sendo propagadas no mundo por esses líderes, por esses cabeças que estão tentando formular essa nova era, esse novo ciclo da Terra. Portanto, nós aprofundaremos no estudo do Apocalipse. Eu vou fazer uma série aqui
somente bíblica, a gente poderá até citar algum desses exemplos sobre o Apocalipse, sobre a escatologia bíblica, mas eu espero que esses vídeos possam tocar vocês, para que vocês abram seus olhos, para que vocês busquem entendimento, para que vocês pesquisem mais sobre tudo isso que tem acontecido na Terra, para que nós possamos nos preparar espiritualmente e aguardar o retorno do nosso Rei e Salvador, que é Cristo. Então, nós clamamos pelo intermédio do seu Santo Espírito, para que o Criador sempre nos conduza aos seus caminhos e que nos livre e nos guarde em nome de Cristo. Eu fico por aqui e até mais.